Vamos abrir, amados, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, para lermos todo este capítulo. E peço a você para manter a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Um pouquinho só direto. Gênesis capítulo 3. Está escrito o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as nuvens do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicareis sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eu quero tratar com vocês sobre o tema: a maior tragédia da história e o maior plano de resgate. A primeira coisa que precisamos entender nesse texto, irmãos, é definir se ele é um texto literal ou se é um texto metafórico. Porque os teólogos liberais estão afirmando que esse texto é metafórico e não histórico. O problema é que, a definir esse texto como um texto metafórico,
é dizer que Adão e Eva não existiram, que eles são apenas uma lenda, um mito. E se Adão e Eva não existiram, o restante das Escrituras fica comprometido, porque se Adão e Eva não existiram, então não houve queda, então não tem pecado original. Se não tem pecado, então também não precisa de um redentor. Se Adão e Eva não existiram, então Jesus se equivocou ao referir-se a ele como personagem histórico. Também não poderia ser um tipo de Cristo. Portanto, nós não podemos jamais subscrever o liberalismo, porque ele não tem compromisso com a inspiração das Escrituras, com a inerrância das Escrituras, com o todo das Escrituras. Afirmamos, portanto, que esse é um texto histórico, que Adão e Eva existiram, e que houve sim a queda, e que houve sim a promessa do Redentor, e que a história comprova essa verdade magna do cristianismo. A segunda coisa que precisamos pensar à guisa de introdução é que a queda angelical ocorreu depois da criação e não antes da criação. A teoria do hiato, que tenta casar Cristo com Darwin, o criacionismo com o evolucionismo, não tem amparo nas Escrituras. Quando Deus termina a obra da criação, e Ele está falando da criação física e da criação no mundo angelical, a nota que Ele deu foi a nota máxima, muito bom. Portanto, a queda no mundo angelical ocorreu num tempo que não podemos definir, porque a Bíblia não revela, depois da criação e não antes da criação. Todas as coisas que Deus criou, criou-as em 6 dias, perfeitas. Bom, com a queda dos nossos primeiros pais, os relacionamentos básicos e principais do ser humano foram quebrados. Primeiro, o pecado atingiu a nossa relação com Deus. O homem que tinha deleite em se encontrar com Deus, em ouvir a voz de Deus, em desfrutar da companhia de Deus, agora está com medo, cheio de culpa. Então o pecado rompe a nossa relação com Deus. Segundo, o pecado rompe a nossa relação com o próximo. O casal que vivia em harmonia, em plena felicidade, agora está com vergonha e agora está culpando um ao outro. O pecado abre uma fissura no relacionamento conjugal, consequentemente nas relações interpessoais. Terceiro, o pecado gera uma fissura na alma, uma esquizofrenia dentro de nós, porque agora o homem está em guerra com ele mesmo, agora ele está com medo, agora ele está em culpa, agora está fugindo de Deus, agora ele é um ser em conflito. Mas em quarto lugar, o pecado rompeu a nossa relação com o nosso habitat, com a nossa natureza, com o mundo em que vivemos. Agora a terra se torna maldita por causa do homem. Agora os animais que viviam em harmonia com o homem são um perigo para ele. E desta maneira, o pecado é a maior tragédia que pôde acontecer na história humana. E agora vamos entrar no texto, mais precisamente, para entendermos quais foram os degraus da queda dos nossos pais. Vamos ao primeiro degrau. Os nossos pais caíram quando abriram a agenda para ouvir o diabo. Olha o verso primeiro. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Você percebe que aqui a mulher está no lugar errado, na hora errada, na companhia errada, conversando com a pessoa errada, abrindo a sua agenda para uma conversa sedutora, perigosa, porque eles haviam escutado uma ordem divina. Está lá no capítulo 2, versos 16 e 17, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então notem vocês que eles estão abrindo a agenda para esse diálogo, para essa conversa, para um bate-papo teológico com o diabo. E vejam vocês que onde Deus dá uma ordem positiva, o diabo coloca uma negativa. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A ordem que Deus tinha dado no verso 16 é: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então onde Deus fala um sim, o diabo bota um não. Ele quer tornar Deus um carrasco, um opressor, um estraga-prazer. Mas em segundo lugar, os nossos pais caíram quando abriram a mente para acolher dúvidas sobre a palavra de Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Era hora da Eva ter parado a conversa ali. Argumentar ou conversar ou dialogar com o diabo é fria, é furada. Ela então respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vocês percebem, meus amados irmãos, que sempre que o diabo consegue botar uma dúvida, uma cunha, um pezinho lá dentro, o estrago está feito. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem papo. Ou você crê que o que Deus disse é verdade, porque no momento que você põe uma dúvida: é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E aqui um conselho prático: pare de escutar os hereges. De vez em quando a pessoa falou: pastor, você escutou o que o fulano falou? Eu não escutei, nem tem tempo para escutar, não vou perder meu tempo, tem coisa boa para fazer. Então tape os seus ouvidos às dúvidas que aqueles que se desviaram da verdade querem incutir na sua mente. A Eva caiu porque abrigou, acolheu dúvidas sobre o que Deus havia dito, com toda a clareza, com toda a eloquência. Terceiro, os nossos pais caíram quando abriram a boca para torcer a palavra de Deus. Porque notem comigo, comparem comigo o que Deus disse e o que Eva afirmou. Olha aí o que ela disse. Respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Tirou a palavra livremente do verso 16. Verso 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aí você percebe que não foi o que Deus disse. O que Deus disse foi: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. É uma ordem. Ela diz: dele não comereis. Ela aliviou a ordem negativa e acrescenta o que Deus não disse: nem tocareis. Deus não falou nada de tocar. E mais, olha aí, para que não morrais. A ordem de Deus era mais séria, porque qual foi a ordem de Deus? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então quando Eva vai falar a palavra de Deus, ela omite parte, ela acrescenta coisas que não está lá, ela alivia o que Deus tinha dito com contundência, ela tira do texto que Deus diz livremente, ou seja, ela abre a boca para torcer a palavra de Deus. Agora entendamos uma coisa: palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque o diabo é um péssimo hermeneuta, ele é um péssimo intérprete. Quando o diabo cita a Bíblia, ele não cita para edificar, ele cita para tentar. Por que ele cita para tentar? Porque ele omite, porque ele tira, porque ele acrescenta, porque ele inverte, porque ele torce. Daí, pare de escutar os teólogos liberais, eles são especialistas nisso. Quarto lugar, os nossos pais caíram quando abriram os ouvidos para escutar a negação da palavra de Deus.
Olha comigo o versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí você nota que o diabo agora não tem mais dúvida, agora tem uma negação peremptória. Deus diz: certamente morrereis. O diabo diz: certamente não morrereis. Agora é a verdade de Deus contra supostamente a verdade do diabo. Quem tem razão, Deus ou o diabo? Eva ficou na dúvida, mas não só ficou na dúvida, chegou um momento em que a palavra do diabo passou a ter mais peso para ela do que a palavra de Deus. A mentira do diabo travestida em verdade foi mais acolhida por ela do que a própria ordem expressa de Deus. Então, se alguém nega a palavra de Deus, você não pode abrir os seus ouvidos para acolher isso. Quinto lugar, os nossos pais caíram quando eles abriram os olhos para ver que o pecado era algo agradável. Olha o verso 6 comigo, está escrito assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. O que aconteceu aqui? O diabo dourou a pílula. O diabo gera no coração da Eva uma insatisfação com o que ela tem, e o diabo consegue passar para ela a ideia de que Deus foi um carrasco, que Deus foi mesquinho, que eles mereciam mais, que eles tinham potencial para mais, que eles podiam mais, que eles tinham mais direitos. E de repente ela começa a olhar o pecado, a oferta de Satanás, do diabo, como uma coisa muito boa, para a cabeça, para o coração, para a vontade. E ela então começa a desejar esse banquete, lauto banquete do diabo. Esse é o perigo da tentação, porque ele mostra a isca apetitosa, mas não mostra o anzol de morte que está por trás da isca. Ele oferece prazeres, mas ele dá culpa. Ele oferece liberdade, mas ele escraviza. Ele oferece felicidade, mas deixa você arrebentado emocionalmente. Ele promete vida, mas mata. Mas ainda, em sexto lugar, os nossos pais caíram quando abriram o coração para hospedar a ingratidão, a insatisfação e a megalomania. Deixa eu lhe dizer algo muito solene aqui hoje. Não há nada mais perigoso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, de que nós olharmos para nós assim e falar: eu mereço mais, eu mereço ser feliz. Você sabia que essa é a principal causa hoje para os divórcios? A pessoa está passando uma crise conjugal, uma luta, aí eu vou dizendo: eu mereço ser feliz. E nesse mereço ser feliz, ele negocia qualquer coisa. De repente o paraíso virou um deserto. De repente aquele pomar frutuoso, com tantos sabores, com tantos cheiros, com tanta beleza, com tanta fartura, virou um lugar de opressão. Na linguagem da parábola do filho pródigo, de repente a casa do pai vira um lugar chato. A mesa farta já não tem mais sabor. Aqueles que servem a mesa já não tem mais valor. A vida está pulsando lá fora. E a pessoa começa a pensar que fumar um baseado é que vai dar felicidade, que cheirar cocaína é que vai trazer felicidade, que ir para a cama do adultério é que vai trazer felicidade, que fazer as falcatruas do mundo é que vai trazer felicidade. O diabo bota todos esses prazeres como um banquete, com muitas iguarias, com muitos sabores, com muitos perfumes, mas ele está mentindo, porque não tem nada para dar. O que ele tem é a escravidão, é a culpa, é a morte. Bom, mas vamos agora olhar um segundo ponto dessa mensagem, que quais são os sintomas da queda. Quais são os sintomas da queda? Confira comigo o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, puseram folhas de figueira, fizeram cintas de si. Eu chamo isso aqui do drama da culpa. Drama da culpa. A ficha cai. Entrou na real. Entrou numa furada. Caiu numa esparrela, está com peso, está com o pé preso no laço,
Quando eles pecaram, quando comeram do fruto que Deus havia proibido, e preste atenção, não é nem maçã nem sexo, o sexo é uma bênção, Deus ordenou o sexo antes da queda, então não tem nada a ver com maçã, tem nada a ver com sexo, isso é uma fantasia que o mundo criou aí. Quando eles comeram, eles perceberam que estavam nus, eles já estavam nus, mas não tinham vergonha do outro. O pecado traz vergonha, o pecado traz culpa, o pecado traz constrangimento, e é isso que eles estão sentindo. Segundo lugar, o peso esmagador da vergonha. O versículo 7 eles estavam com vergonha. A vergonha é fruto do pecado. A pureza de coração não traz vergonha. Terceiro, eles passam a ter medo de Deus e a fugirem de Deus. Olha o verso 8 comigo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, medo de Deus e tolice. Você já pensou que é que se esconder de Deus atrás de uma árvore? Isso é brincadeira de criança, de esconde. Como é que você vai esconder de Deus atrás de uma árvore? O pecado não só torna o homem um ser acuado pelo medo, mas um ser tolo, imbecil. O pecado imbeciliza a pessoa, porque agora aquele que conhece tudo, que vê tudo, que sonda todos, ele foge e se esconde atrás de uma árvore. Quando a Bíblia diz que você pode ir lá em cima no céu, você pode descer às profundezas dos mares, você pode tomar as asas da alvorada, se deter nos confins do mundo, Deus vai estar lá. Nenhuma caverna é tão escura que possa esconder você. Mas vamos olhar, terceiro ponto, que são os mecanismos da fuga produzidos pela queda. Primeiro mecanismo é o que nós chamamos de racionalização, versos 9 e 10. Olha aí comigo. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja você que Deus não faz essa pergunta: onde estás? Porque Deus está desinformado, não. Deus sabe onde ele está. A pergunta é retórica. Deus está perguntando para ele onde estás, para acordar o Adão, não porque Deus precisasse dessa informação. Mas a desculpa dele é uma furada. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo. Você está com medo é porque estava nu mesmo? Você sempre esteve nu? Você nunca teve medo? Você não está com medo porque está nu, não. Você está com medo por outra causa. Isso é uma racionalização sua. Isso é uma tentativa de fugir do assunto. Você está com medo porque você comeu do fruto que eu ordenei e você não comer. Você está com medo porque você desobedeceu. Você está com medo porque você se rebelou. Você está com medo porque você não foi fiel. Porque às vezes a pessoa, quando ela é apertada, ela cria uma evasiva, ela gera uma racionalização, ela cria uma desculpa. Foi isso que Adão fez. Segundo lugar, como um mecanismo de fuga, vem a transferência. Olha os versos 11 e 12 comigo. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Pronto. O senhor quer mesmo acariar? O senhor quer mesmo saber o culpado desse negócio? Não vem para cima de mim, não. O senhor vai conversar com aquela mulher que o senhor me deu, que aquela mulher me encrenca na minha vida. Foi ela que me arranjou essa esparrela. Eu não tenho nada a ver com essa história, vá com ela. Em última instância, o Adão está botando a culpa em Deus, porque quem deu Eva para Adão foi Deus. Então ele dizia: oh Deus, se o senhor não tivesse arrumado essa mulher para mim, eu não estava nessa. Então isso nós chamamos aqui na nossa linguagem da psicologia humana de transferência. Aliás, o ser humano não precisa nem aprender isso é inato, sabia? Tem duas crianças brincando, uma faz uma arte, aí você vai confrontar: foi fulano, não, foi o Beltrano. Você e eu fazemos isso até hoje.
Depois vem a projeção, olha o versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, como eu também não tenho culpa não. O problema é que essa serpente é muito astuciosa. É o problema de nunca admitir o erro, nunca assumir a culpa, nunca cair em si. E se você não assume a culpa, se não é eu pequei, como Davi diz, eu pequei. Qual foi a diferença de Saul para Davi? Sempre que Saul foi confrontado, ele dava uma desculpa. Sempre que ele foi confrontado, ele botava a culpa em alguém. Sempre que Davi foi confrontado, ele disse: eu pequei, eu admito, eu errei mesmo. Aqui o mecanismo é de fuga. Mas vamos ver agora as consequências da queda. Primeira consequência, versículo 12, é o conflito conjugal. Casamento que foi feito para ser um deleite, um prazer, agora tem suas complicações. E de Adão para cá, sempre nós estamos usando esse expediente de botar a culpa, é a esposa, não é o marido, é um, é o outro, e nós vivemos essa batalha até hoje. Segunda consequência, a guerra espiritual, versículos 14 e 15. Então disse o Senhor Deus à serpente: visto que isso fizeste, maldita és tu entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Passa-nos a ideia que a serpente não era esse ser asqueroso que é, rastejando sobre o ventre, comendo pó. Dá uma maldição sobre ela. Mas olha o versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher aqui é Jesus Cristo, e há esta batalha do inimigo, de duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da serpente, os filhos do maligno e os filhos de Deus. Essa batalha é permanente, é contínua e vai até o final da história. Mas mais do que isso, consequência da queda, o sofrimento da mulher, versículo 16: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para, e a palavra para aí, é a mesma palavra do verso 4, 7, contra. O seu desejo será contra ti, é a mesma palavra no grego, não é melhor no hebraico. E ele te governará. Ou seja, aquilo que devia ser um prazer para a mulher, a gravidez, e o é, mas não o é sem sofrimento. Aquilo que deveria ser o ápice da alegria, o parto, o nascimento, é um momento de dor, de apreensão, de perigo, e até de ameaça para a mulher. Consequência da queda. O que mais? A fadiga do homem, versículo 17 a 19. O que é curioso é que Deus não amaldiçoa o homem, mas Deus amaldiçoa a terra por causa do homem. E o trabalho que era o deleite pleno, porque nós vamos trabalhávamos antes da queda, Adão e Eva, e trabalharemos depois da glorificação. Mas entre a queda e a glorificação, o trabalho é feito com o suor do rosto. A terra conspira contra o homem, produzindo espinhos, abrolhos e cardos. Quem aqui convive com a agricultura sabe disso. Você precisa plantar um pé de feijão, um pé de milho, um pé de soja, ou você precisa plantar qualquer outro tipo de cereal ou produto para trazer pão para sua mesa e cuidar. Você não planta erva daninha, não planta, e ela vem com mais vigor. A terra produz erva daninha. Isso é fruto de quê? Do pecado. Mas mais do que isso, versículo 19 é a parte B. Olha comigo, o que Deus vai dizer aí: porque tu és pó, e ao pó tornarás. Uma consequência da queda é a morte. Isso é dramático, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, e agora, em virtude do pecado, que o salário do pecado é a morte, Deus está dizendo para o homem que ele tornará o pó.
Antônio Vieira, que foi talvez o maior tribuno religioso que pisou em terras brasileiras, ele tem um lindo sermão sobre esse texto, Gênesis 3,19, parte B. Pulvis est et pulvis reverteres, tu és pó e ao pó tornarás. E ele diz uma coisa interessante, ele diz o seguinte: só Deus pode dizer eu sou o que sou, mas o homem, porque foi pó e voltará ao pó, então ele é pó, porque o homem não é o que é o que foi e o que há de ser, porque foi pó e tornar-se-á pó, então ele é pó. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, e com isso Deus está dizendo: nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos vulneráveis, nós somos mortais, nós somos corruptíveis. O nosso corpo nasce, amadurece, envelhece e morre, e às vezes esse processo nem é cumprido, porque a pessoa morre antes de nascer. A morte é mais democrática e geral do que a própria vida, porque alguns não nascem, mas todos morrem. Essa é a sentença do pecado. Mas vejam vocês, que é uma última sentença aqui no verso 22 e 24, que é a solidão do exílio. Agora aquele paraíso que eles achavam que era um deserto para eles, estavam insatisfeitos, achavam que tinham mais potencial, que tinham capacidade para mais, que seriam iguais a Deus, que seriam semelhantes a Deus, que poderiam estar numa posição muito mais elevada do que aquela que Deus os colocara. Agora percebem que o jardim é bonito, mas não é para eles, é bom, mas não é para eles, e eles são expulsos do jardim, e tem que viver o drama da solidão. Esse é o preço terrível do pecado. Mas eu quero terminar tratando de 3 coisas que o texto mostra. Primeiro, qual é a solução de Deus para essa grave questão do pecado? Primeiro, Deus promete vitória sobre o diabo. Olha o versículo 15 comigo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher é Jesus, e Jesus veio para destruir e desfazer as obras do diabo. Jesus veio para entrar na casa do valente, arrancar a armadura do valente e dividir os seus despojos. Jesus Cristo veio, e diz a Bíblia que lá na cruz ele expôs os principados e potestades ao desprezo, e ali ele esmagou a cabeça da serpente. O diabo é um ser vencido, o diabo já foi vencido, e vencido pelo descendente da mulher, vencido pelo nosso glorioso Redentor, que na cruz triunfou sobre ele, que ressurgiu e triunfou sobre a morte. E a Bíblia diz que lá no final, o Senhor vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. A vitória de Cristo é plena, é cabal, é completa e é final. Louvado seja o Senhor. Segundo lugar, Deus promete vitória sobre a desesperança, porque veja você o verso 20: deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Apesar da queda, Deus ainda permite que a história prossiga, que as orações venham, que desta mulher nasça nações, e é por isso que você e eu estamos aqui. É por isso que não foi abortado o projeto de Deus, e Eva vem a ser então mãe de todos os seres humanos, africanos, asiáticos, europeus, americanos. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua raça, não importa a sua origem, não importa a sua etnia, não importa a sua nacionalidade, todos nós somos filhos de Eva. Ela é a mãe de todos os seres humanos. Há esperança para a humanidade. Finalmente, Deus promete vitória sobre o pecado. Olha o versículo 21 comigo:
Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eles estavam vestidos de folhas de figueira. O problema não é que Deus queria passar de uma vestimenta vegetal para uma vestimenta animal. Não era apenas a qualidade da vestimenta. Isso tem uma lição poderosíssima. Aqui já está em semente a ideia da redenção, a ideia de que sem derramamento de pecado não tem redenção, sem derramamento de sangue não tem redenção, a ideia de que você e eu não podemos ser salvos a não ser que sejamos cobertos com a justiça de Cristo. Esse texto está apontando para a cruz, porque esse texto leva aquilo que foi o ponto central da religião judaica, que foi o sacrifício. Era necessário que um cordeiro fosse morto, que o inocente morresse no lugar do culpado, e que através do sangue que o cobria, então Deus, olhando para o sangue, passava por cima do pecado. É claro que Deus não salva ninguém, e sangue de bodes, sangue de touros não purifica pecado, mas Paulo diz que Deus olhava para todos aqueles sacrifícios cruentos, passava por cima dos pecados para aplicar a sua justiça no seu Filho Jesus Cristo, que na cruz morreu em nosso lugar, de tal maneira que Cristo morreu para salvar os que viveram antes dele, Cristo morreu para salvar os que viveram depois dele. Como os irmãos lá do passado foram salvos? Foram salvos pela graça, foram salvos por Cristo. Eles olharam para frente para o Messias que havia de vir, nós olhamos para trás para o Messias que já veio. Eles foram salvos crendo no Cristo da profecia, você e eu somos salvos crendo no Cristo da história, no Cristo revelado nas Escrituras, mas de tal maneira que o problema do pecado foi resolvido. Um inocente foi imolado, o sangue foi derramado, e eles foram cobertos com vestimentas de peles. Sabe o que significa isso? Você e eu só seremos alcançados pela graça na medida em que nós estivermos cobertos com a justiça de Cristo. A Bíblia chama isso das roupas alvas, lavadas no sangue do Cordeiro. O pecado foi uma tragédia, a maior tragédia da história, mas ao mesmo tempo vemos nesse texto o maior plano de resgate e de redenção da história, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que você e eu estamos aqui nesta noite. Vou pedir ao pastor Arival para que venha orar por nós e dar graças a Deus por esta obra tão bendita da redenção que temos em Cristo Jesus nosso Senhor.